Bom dia, oficialmente falando. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Nessa aula, vamos fazer um mapa mental sobre os persas. Vamos lá? Vai ser massa. O início da história dos persas está ligado a uma outra civilização, o Reino da Média. Acompanhe aí no mapa onde se desenvolveram essas civilizações. Em verde, o Reino da Média. E em laranja, o futuro Império Persa. Digo futuro império porque a história nos conta que no início os persas eram dominados pelo Reino da Média. Depois, com a chegada de Ciro o Grande, esses caras dominaram o Reino da Média e partiram para conquistar inúmeros territórios. Acompanhe aí no mapa. Essa parte lilás foi toda conquistada por Ciro. Depois, os seus sucessores ampliaram um pouco mais as fronteiras do império. Esse Ciro se apresentava como um salvador e não como um conquistador. Em um momento na história de impérios que impunham sua dominação através da força, Ciro usava uma boa dose de diplomacia. Ele era tolerante com os povos conquistados. Permitiam que eles mantivessem sua religiosidade, estabelecia aliança com os líderes locais, só que Ciro sempre os lembrava: eu mando aqui. Se vocês pisarem na bola, vocês pagarão. E ainda tem mais um detalhe. É claro que vocês precisam pagar impostos para mim, dizia Ciro. Mesmo sendo todo-poderoso, Ciro morreu. Cambises assumiu o trono e ampliou um pouco as fronteiras do império. Entretanto, outro nome mais famoso da história dos persas é um cidadão chamado Dario, ou Dário, depende da fonte que você consulta. Esse rapaz inovou. Ele criou, por exemplo, a Estrada Real. Essa estrada pode ser compreendida como sendo o primeiro correio da história. Você está vendo aí no mapa. Essa linha em vermelho é a Estrada Real. Ela também servia como uma espécie de polícia secreta do imperador, os olhos e os ouvidos do rei. Por que esse apelido? Porque as informações circulavam de forma ágil nessa Estrada Real, fazendo com que o imperador ficasse sabendo de tudo o que acontecia em seus domínios e pudesse intervir quando necessário. Por que essa estrada era tão eficiente? Porque os persas tiveram uma sacada massa. Eles instalaram pontos de apoio de forma que um conjunto, cavalo e cavaleiro, podiam percorrer o seu trecho sempre na mais alta velocidade. E quando estivessem cansados, chegariam a um ponto de apoio, passariam a mensagem a um outro conjunto e este seguiria a viagem e repetiria o processo até que a mensagem chegasse ao destino final. Mas as ideias e inovações não pararam por aí. Para facilitar a administração desse imenso império, esses caras dividiram o império em satrápias, que eram governadas pelos sátrapas, que geralmente eram lideranças locais que se aliavam aos persas através daquela política de tolerância, aquela que o Ciro inaugurou, lembram? E auxiliavam na administração do vasto império. Reforçando, sátrapa, o administrador; satrápia, a região administrada pelo sátrapa. As invenções não pararam por aí. Dário também inventou uma espécie de euro da antiguidade. Como assim? Ele inventou uma moeda que circulava em todo o império, uma espécie de moeda internacional chamada de dárico. Essa sacada foi bem interessante porque padronizou a moeda e isso facilitou as transações comerciais. Para coroar o esplendor desse império, Dário também mandou construir um belo salão de festas. Belo e enorme. Na verdade, uma cidade que servia para realizar as mais esplêndidas festas do império, a cidade de Persépolis. Como esse império tão grandioso chegou ao fim? Eles mexeram com os caras errados. Foram mexer com os gregos e se deram mal. Mas, sobre essa relação entre persas e gregos, isso fica para outro mapa mental. Sobre os persas, foi isso. Mamão com açúcar e mel, mais fácil que fazer miojo. E não se esqueçam, história é massa. Fui!